Chegamos ao tão aguardado vídeo do pão de queijo. E olha, não é pra nada não, mas eu vou te falar que esse vai ser o primeiro e único vídeo de pão de queijo dessa internet que vai ter toda a ciência por trás do pão de queijo, além de mostrar a melhor forma de fazer. Claro que a melhor forma de fazer é totalmente subjetiva, porque pode ser que alguém tenha uma outra receita que considere que é a melhor forma de fazer. Mas não tem como falar de pão de queijo sem antes falar de polvilho. E é isso que a gente vai começar falando agora. O polvilho é também conhecido como fécula de mandioca, carimã, em algumas regiões do Brasil, ou goma. E ele, na verdade, é o amido da mandioca. Da mesma forma que a gente tem o amido de milho, ele é o amido da mandioca. E a gente tem dois tipos de polvilho, o azedo e o doce. Os dois, eles passam pelo mesmo processo industrial para serem obtidos da mandioca. Então a mandioca chega na fábrica, aí ela vai ser limpa, lavada, moída e bota água. Esse caldo de água com a mandioca vai ficar coberto com uma camada grande de água até ele decantar. Essa coisa que decantar, a hora que a gente colocar para secar direto, ela vira o polvilho doce. Mas se a gente deixar fermentando por pelo menos 30 dias, vai virar o polvilho azedo. Então, a grande diferença entre os dois é a fermentação, que o polvilho azedo tem e o polvilho doce não tem. E os dois são secados no sol. Por todos os artigos que eu li, sim, existem artigos sobre polvilho. Esse processo do sol é bastante importante. Se não for secado no sol, secado em ambiente artificial, não fica igual, ele não tem as mesmas propriedades que se for secado ao sol. E parece, inclusive, que o polvilho azedo precisa ser seco no sol mesmo, porque os raios ultravioleta do sol têm um papel importante na fermentação. E essa fermentação do caldo é feita por bactérias e leveduras que já moram na mandioca. A gente não precisa acrescentar micro-organismo, como por exemplo a gente faz no pão ou na cerveja, para fazer a fermentação. É da própria mandioca e também da própria água que é usada para fazer esse caldo. É por isso também que tem muita variação de sabor e de textura, de propriedade dos polvilhos azedos de diferentes regiões do Brasil. Bom, e essa fermentação, ela confere algumas propriedades diferentes para o polvilho azedo em relação ao polvilho doce. Tipo, então ele confere propriedades que o polvilho doce não tem. Uma delas é conseguir fazer uma massa crescer sem precisar de fermento. Isso o polvilho doce não faz, e se você fizer o seu pão de queijo com o polvilho doce, além de matar 3 mineiros do coração, você vai ter um pão de queijo mais denso e menos fofinho. E no dia seguinte ele vai ficar duro feito pedra. Ele vai manter o formato, ele vai ficar bem bonitinho, o formato dele vai ficar lindo, mas ele vai ficar bem mais duro e não vai ficar tão fofinho quanto o pão de queijo feito com polvilho azedo. E aí por que isso acontece? Por que o polvilho azedo consegue crescer uma massa e o polvilho doce não? Durante o processo de fermentação, as bactérias fazem com que o amido seja modificado e ele fica meio que mais disponível para sofrer o processo de gelificação. E faz com que ele tenha uma temperatura de gelificação menor do que a temperatura de gelificação do polvilho doce. O que explica que aconteça a gelificação do amido pelo processo de escaldamento da massa que a gente vê no processo de fazer o pão de queijo. Esse amido gelificado, ele vai ajudar a reter gás na massa e com isso expandir essa massa. Esse gás, nesse caso, como não tem fermento acontecendo, não vai ser gás carbônico, vai ser principalmente vapor d'água, mas aí nesse processo o amido gelificado vai ter a mesma função da rede de glúten que faz no pão, que é simplesmente formar uma rede que contém o gás, e se contém o gás, ela expande e cresce. Não entendeu nada desse rolê de amido, gelificação? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber para entender esse processo é que o amido ele é um polímero de glicose. O que significa que ele tem várias moléculas de glicose ligadas em cadeia. Então, se você imaginar que essa aqui é uma molécula de glicose, eu vou colocar várias moléculazinhas de glicose assim, uma do ladinho da outra, eu vou formar uma cadeia. Esse é o polímero. Depois que essa molécula grandona de várias glicoses está formada, ela pode adquirir algumas conformações, algumas estruturas diferentes. E a gente tem duas. Uma delas é a amilose, que é linear, mas apesar de ser linear, ela faz umas voltinhas assim. E tem a amilopectina, que não é linear, ela é ramificada. Então vão saindo vários bracinhos de glicose dela, formando uma estrutura tipo essa daqui. Qualquer amido que a gente for ver, ele vai ter sempre essas duas estruturas, a amilose e a amilopectina. E vai variar um pouco a quantidade de amilose ou de amilopectina de uma planta para outra, mas sempre vai ter as duas. Dentro da planta, meu Deus, que saco! Dentro da planta, o amido fica armazenado dentro das células em grânulos de amido, que são como se fossem pequenos pacotinhos que contêm todas as moléculas de amido.
Quando esses grânulos eles são aquecidos na presença de água, a partir de 80 graus, eles começam a absorver água, eles vão aumentar de tamanho, vão inchar, vão aumentar muitas vezes o tamanho deles. E aí vai começar o processo de gelificação, que é um processo de formar um gel. As moléculas de amido, principalmente as de amilose, bonitinho aqui, elas são ligadas umas nas outras por ligações que a gente chama de ligações de hidrogênio, em que basicamente os átomos de hidrogênio de uma molécula ligam no átomo de hidrogênio da outra molécula e elas ficam juntinhas. Nesse processo de gelificação, as ligações de hidrogênio entre duas moléculas de amilose, elas são desfeitas e essas moléculas passam a fazer essas ligações de hidrogênio com a água. E é isso que faz o grânulo expandir e aumentar de tamanho. E aí vai chegar um momento em que ele vai inchar tanto que ele vai acabar meio que cuspindo as moléculas de amilose para fora dele, junto também com alguns fragmentos do próprio grânulo. Aí então, esse vazamento das moléculas de amilose, com o inchaço do grânulo em si, com os fragmentos dos grânulos que se romperam na presença de água aquecida, eles vão formar uma rede, tipo a rede de glúten, vão se ligar uns nos outros assim, mas eles vão permitir que a água fique aqui no meio. Só que essa rede vai aprisionar a água e vai diminuir o movimento das moléculas. E esse processo todo leva à formação de um gel, que é então a gelificação do amido e que dá a textura mais espessa, mais grossa de todas as misturas que a gente tenta fazer e colocar o amido, seja o amido de milho ou o amido de mandioca. Só que quando o amido esfria, esse processo que ele teve de aumentar de tamanho para deixar a água entrar, pode ser revertido. E aí ele vai voltar para o tamanho original, ele vai expulsar as moléculas de água e vai se reunir. Então ele vai desfazer as ligações de hidrogênio com as moléculas de água e refazer as ligações de hidrogênio entre as próprias moléculas de amido. É isso que faz o pão de queijo ficar borrachudo no dia seguinte, depois que você assa. E é também por causa desse processo que é chamado de retrogradação, que o pão fica menos fofinho depois de assado, depois de alguns dias, porque o amido volta a se ligar com ele mesmo, expulsa a água, ele fica menos molhadinho, vai ficar mais borrachudo, mais esfarelento. Então, só resumindo, basicamente aqui a gente não tem o glúten para formar a rede que vai conter o gás para fazer a massa crescer, e no lugar disso a gente tem o amido gelatinizado para formar essa estrutura e dar sustentação e crescimento para a massa. Eu não sei se você tem curiosidade de saber sobre biscoitos de polvilho, mas a diferença do pão de queijo para o biscoito de polvilho é a quantidade de água e gordura na massa. No pão de queijo vai mais gordura e menos água, que é para ele ficar mais gelatinoso e macio. No biscoito de polvilho não vai gordura e vai mais água para ele ficar mais durinho, sequinho e crocante. Ele fica até meio oquinho, não tem aquela massinha dentro. Então, quanto mais água, mais crocante, quanto mais gordura, mais macio e gelatinoso. E aí, escaldar o polvilho ajuda na gelatinização. Esse rolê de escaldar, vocês vão entender direitinho na hora que a gente mostrar a receita, na hora que a gente vai fazendo. Mas é basicamente quando você ferve o leite com óleo, então essa mistura aquecida, fervida, a mais de 80 graus, então a gente vai jogar em cima do polvilho e esse é o processo de escaldar. Você já deve ter ouvido falar de escalda-pé, que é botar o pé na água quente. Aqui é escaldar o polvilho, é botar o líquido quente no polvilho. Mas antes eu fiz algumas misturinhas de algumas receitas, variando se eu escaldei ou não o polvilho e trocando o leite por água, para vocês verem a diferença que dá na receita. A receita normal, ou seja, que foi escaldada e tava com leite, olha como a textura dela fica bem granulosa, mas ao mesmo tempo fica pegajosinha, mas não é tão pegajosa assim. Essa é a massa da receita certa, que é leite, óleo e o polvilho tá escaldado, ou seja, eu fervi o leite com óleo, misturei com o polvilho. Essa é a textura que ele fica depois de escaldado. Se você olhar a textura da massa com água, você vai ver que ela tá super pegajosa e ela nem desfaz quando você passa o dedo. Ela continua sendo uma melequinha que fica grudada. Esse aqui tá escaldado também, mas no lugar de leite tem água. Então ele tá bem mais esfarelento, assim, tipo, ele tá gelificando. Nossa, que ótima a minha unha. Ele tá gelificando, tá parecendo um gelzinho, ó. Mas ele não tá como esse aqui, ó. Ó a diferença. Esse aqui você aperta, ele escorre. Esse aqui que é com água, você aperta, ele continua igual, ele continua uma melequinha. E a massa sem escaldar, com leite e óleo na temperatura ambiente, ficou como se fosse uma massa de panqueca. Ela ficou bem mole, bem molenga. A gente nem fez pão de queijo com ela. A gente só podia usar para fazer algum tipo de panqueca mesmo, mas pão de queijo ela não ia virar. E esse aqui é com leite e óleo.
só que sem escaldar. Então o leite e o óleo tá na temperatura ambiente. E ele, tipo, ele virou quase como se fosse uma textura de ricota. Ele não dá nem pra ver os grânulos. Dá pra ver que ele não formou nada de tipo de gel. Ele só tá hidratado. Então, ó, dá pra ver bem a diferença com esse aqui que foi escaldado. São os mesmos ingredientes. Esse aqui foi escaldado e esse aqui não foi escaldado. Então aqui formou um gel que formou as pelotinhas e aqui não. Esse aqui é o sem escaldar. A massa dele ficou com a textura de massa de panqueca. Tá bem mole, dá pra fazer uma panqueca. Esse aqui é o escaldado com água. A massa ficou bem durinha, não mexe. E esse é o escaldado com leite. Ela fica mais molinha, só que ela tá bem cremosa. Nada se compara a essa daqui que tá bem líquida. O que vai acontecer agora? Eu assei o pão de queijo com água dessa receita e também deixei para assar depois o pão de queijo com leite normal, escaldado. E vou comparar com o pão de queijo que a gente vai fazer, que eu vou mostrar o nosso passo a passo na próxima etapa. Ao final, como a Ana também tá fazendo essa receita, a mesma receita que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai ter uma pequena competição para ver quem se saiu melhor no fazer o pão de queijo. Porém, eu acho que eu tenho uma vantagem, que eu tô contando com uma ajuda especial, que é uma ajuda mineirense. Não, mineirense não, mineirense. Ajuda mineira, né, no caso. Eu tô contando com uma ajuda mineira exclusiva, que é do meu marido Bruno. E a receita que a gente vai fazer é a receita da mãe dele, minha sogra, Dona Ivete, com queijo fornecido pelo sogro, seu Cássio. E a Ana vai fazer a mesma receita. E a gente vai ter algumas notas, alguns scores, pra ver quem foi que se saiu melhor nessa competição. Olha, pessoal, depois de todo aquele deboche do vídeo do macarrão, a contra-vingança vem a cavalo, viu? Agora eu entrei nessa fria de estar numa competição com a Laura pra fazer uma receita que ela sabe fazer com os pés nas costas. Agora eu tô ferrada. Eu vou seguir a receita que a Laura me passou, mas tem algumas armadilhas ali e eu vou contar pra vocês. E inclusive essa não é a primeira vez que eu faço essa receita. Eu tentei já uma vez, não deu certo. Eu fui até parar no chefe da quarentena. Ficou, digamos assim, muito unido os pães de queijo, de um jeito que não é pra ficar nessa quarentena. Bom, mas enfim, eu vou tentar hoje pela segunda vez, seguindo razoavelmente a receita. E a Laura, olha só que gracinha, pra ficar justo, ela descolou um polvilho igual do polvilho que ela usa, que é o polvilho de Minas, que é esse polvilho aqui, que vem, né, no saquinho que parece muito uma farinha. E olha o recadinho lindo que ela deixou pra mim. Segue a receita, diabo. A receita tá aparecendo aí na tela, né? Vocês podem seguir comigo. Ah, o ingrediente principal. Saúde! Deuses do lúpulo, me ajudem. A receita fala pra colocar 1 quilo disso aqui. É tipo tudo. Mano, eu tenho muita gastura dessa textura. Nossa, mano. É muito polvilho. Mistura. Mistura. Ah, tinha que botar o sal também. 1 colher de sopa de sal. Sal pra diabo, hein? Ok. Mexe. Ai, eu não quero... Ai, que gastura, mano. Mas nem fudendo que eu vou relar nessa coisa aqui. Eu acho muito horrível essa textura. Isso pra mim é igual passar a mão no giz, sabe? A unha. Bom, aqui tá o leite e o óleo bem quentinhos. Eu odiei fazer essa receita, sério. Isso aqui é muito ruim. Olha, depois de muito suar, acho que foi. Acho que é assim que tem que ficar, não sei. Agora tá com o ovo aqui, gente. Nossa, vai ser uma lambança de novo. Já tava tudo bonitinho aqui. Agora essa lambança de novo. Meu Deus, que chatice essa receita. Bom, acho que foi. Consegui incorporar os ovos. Olha essa massa. Mano, que coisa pegajosa. Bom, agora fala pra botar... Aqui vem a parte que eu acho que é desonesta desse roteiro. Ela fala assim, bota queijo ralado. Não fala quanto. Quanto que eu boto queijo ralado? Rapaz, eu não sei. Bom, vou botar um tanto aí. Aqui eu vou começar a usar, eu vou usar. Na verdade, assim, não fala que tem que ser um tipo de queijo. E se eu fizer um pão de queijo, tipo, 3 queijos, 4 queijos? Olha, eu vou botar um parmesão. Eu vou botar um pouquinho deste queijo aqui, queijo padrão de Minas. Eu sei que ele não é super duro, mas ele é meio duro. Então, acho que dá. E também vou botar um provolone, para dar aquele gostinho refinado de fumaça. Vai ficar maravilhoso isso daqui. A Laura não tem como competir com isso aqui, não.
Ela pode saber mais das técnicas, mas eu sei incrementar o bagulho. Agora o X da questão é misturar tudo isso. Nossa, cheguei a suar, mano. Depois de muito muque, tudo se incorporou aqui e tá pegajoso, tá vendo? Então eu vou fazer agora as bolinhas com esse trem aqui e aí já botar no forno. O forno tem que estar mais de 200 graus. Ah, moleque, aí sim. Eu acho que esparramar igual naquele outro não vai. Seja o que Sagan quiser. Mano, dá muita massa, viu? Se prepara pra guardar, congelar e tudo mais, porque muita massa. Quente pra diabo. Olha, capaz que eu tenha deixado tempo demais. Olha, gente, tem um outro bonito. Eu acho que deu certo. Vou provar agora e depois eu vou avaliar o meu and o da Laura. Ó, tá saindo fumacinha. Acho que a cara tá boa. Vamos ver se o sabor agrada. Olha, receita da sogra da Laura, maravilhosa. O provolone dá aquele tchan. Perfumado. Igual a Rita Lobo fala. Ai, que perfumado que está. Tá brilhante, tá puxento, ó. Ele tá com os pontinhos que tem que ter. Meu, a segunda fornada ficou muito boa. Olha só que gracinha. Ui. Está puxando o suficiente pra você, Laura? Tá puxando? Ah, você achou que a cobaia ia escapar? Não vai escapar, não. A cobaia acabou de chegar aqui, cara de animado. Faz um sorriso. Fala um oi. Olá, tudo bem? Tá bem bonitinho. Parece um de padaria, grande. Grandão? Uhum. É, escolha o seu. Macio. Ó, macio. Olha, uma boa consistência de pão de queijo. Eu sou mineiro, pô. Dá uma nota boa. Eu quero uma nota boa. Tá bem gostoso. Tá sentindo? Parece meio defumado. Juro, eu não tinha falado. Tem provolone. Bom, é isso. Sentiu? Bem gostoso, bem Ó, saboroso. eu Muito acho, bom. eu acho que eu ganhei da Laura nesse. Porque ela fez também, mas o meu tem provolone, gente. A consistência tá bom, tá bem gostoso, saboroso, não tá salgado. Tá crocante por fora e macio por dentro. É, Nunca mais seria vergonha de la profissão. muito bom, parabéns. Sucesso. Você é ótimo. Ai, que bom. Tchau. Enjoy. Bom, agora chegou a hora de mostrar como é que a gente faz pão de queijo. Aí eu trouxe o meu mineiro, meu exemplar mineirês, meu marido. Olá, pessoal. Vamos deixar uma coisa bem clara. Minas é um estado grande, né? Cada família tem uma receita. Então, se você é de Minas e tem uma receita diferente dessa, não se ofenda, é apenas a receita da família do Bruno. Inclusive, eu pedi autorização pra minha sogra pra poder mostrar essa receita pra vocês. E o queijo foi providenciado pelo meu sogro. Então, estão os dois representados aqui, seu Cássio e Dona Ivete. Aqui tem 1 quilo de polvilho. Olha, ele vende assim, como se fosse um pacotinho de farinha mesmo, igual a gente compra aqui em São Paulo. E aí a gente traz de Minas. Polvilho a gente importa pra cá. A Ivete otimizou a receita dela pra ser feita sempre com 1 quilo de polvilho. Aí o que a gente faz? Quando a gente faz a massa, a gente faz, assa na hora de comer e guarda na geladeira e depois vai só tirando e fazendo as bolinhas. Se você não é uma pessoa que come muito pão de queijo de uma vez, você pode fazer a massa toda, aí você faz as bolinhas, congela e depois assa direto do freezer. Então o que acontece? Aqui a gente primeiro dá uma hidratadinha no polvilho com um copo de água. É aquele copo de requeijão, sabe? Que tem em toda a casa. Toda casa tem um copo desse. Tem gente que faz essa receita e mistura a água junto com o leite e com o óleo. E tem gente que faz que nem usa água, usa só leite. Então, ao invés desse copo de água aqui, seria outro copo de leite esquentado junto com o óleo. Usar a água antes, assim, dá só uma amolecida, uma hidratada no polvilho para ele receber o leite com o óleo escaldado, que a gente já vai fazer. E aí você tem que ir, mostra só a bacia, assim. Você tem que ir quebrando, vai formar uns gruminhos assim, ó. Você tem que ir quebrando pra água misturar com o polvilho todo. Ah, eu esqueci de falar, além do polvilho aqui tinha sal. A gente coloca um pouco mais de uma colher de sopa. Se o queijo que você for usar for muito salgado, põe uma colher de sopa só. Se for um queijo menos salgado, você pode colocar até umas 2 colheres de sopa e misturar com o polvilho pra ficar bem salgadinho, gostoso. Pronto. Tem leite fervido com óleo. E aí agora a gente vai fazer o que eu falei, que é escaldar o polvilho. Por favor, não bote a mãozinha nessa parte. Você pode se queimar.
Aqui vocês vão ver a diferença, a hora que terminar de misturar, do polvilho só hidratadinho com o polvilho agora com o leite e o óleo quente. A gente vai começar a ver o processo de gelatinização do amido que eu expliquei. Cara, eu quero muito saber como a Ana fez a receita de pão de queijo. Essa mesma receita, ela tentou fazer, só que ela tentou fazer do jeito Ana de ser, né, no caso. E o que aconteceu? Foi parar no Chefs na quarentena. E agora, neste vídeo, ela tá tentando se redimir no processo de recuperação pra ver se ela passa de ano no quesito pão de queijo. Porque o que aconteceu com a receita dela, que foi parar no Chefs da quarentena, eu não sou nem capaz de explicar. O meme da Laura Pires, não sou capaz de opinar. Nesse momento da receita, você vai achar que tá dando tudo errado. Mas continua que tá dando tudo certo, é assim mesmo. É assim mesmo. Você pode continuar fazendo como o Bruno tá fazendo com a colher de pau. Mas eu gosto de pôr a mão na massa. Só que pra pôr a mão na massa, você precisa que ela esteja fria, senão você vai se queimar. E isso, inclusive, é importante pra gente poder colocar os ovos aqui. Se você colocar a mão na massa e sentir que tá muito quente, que você não consegue ficar com a mão, não tá bom pra pôr o ovo, que se você puser o ovo agora, vai cozinhar o ovo antes de dar liga na receita. A ideia também de amassar a massa aqui, amassar com a mão, amassar com a colher, é que quando você escalda o polvilho, ele acaba ficando com umas bolinhas. Então você tem que desfazer todas essas bolinhas, porque tem que desfazer todas essas bolinhas para que quando você assar o pão de queijo não ficar essa bolinha de polvilho. Aí é só desfazer todas as bolinhas que você conseguir encontrar, pelo menos as que estiverem bem grandes, antes de colocar o ovo aqui. E aí vocês conseguem perceber a diferença da massa? Olha só como ela tá pegajosa. Tudo isso daqui, essa textura que ela adquire, é por conta da gelatinização do amido. Ele faz com que ela fique com essa textura gosmentinha. Você vai ver na receita que tá escrito de 3 a 4 ovos. 3 ovos bem grandes ou 4 ovos pequenos. Os nossos ovos aqui, eles estão grandinhos. Então, provavelmente 3 já vai dar. E aí, a gente vai mostrar o ponto que tem que ficar. Se você colocar o ovo, e os 3 ovos, e ainda não ficar nesse ponto que a gente vai mostrar, aí você põe mais um ovo. É muito importante que você acerte o ponto da massa com os ovos e não com leite ou com polvilho. Se você colocar polvilho aqui, tá muito mole, vou botar polvilho, como ele não vai estar escaldado, ele vai desandar tudo, porque ele não vai se incorporar direito na massa, ele vai ficar muito zoado, não vai ficar bom. A Ana pode falar por experiência própria, porque ela tentou fazer isso. Ela colocou um ovo só na receita e ficou duro. Eu falei, mano, tá duro, põe mais ovo. Ela botou mais ovo e ficou mole demais. Aí ela tentou acertar com o polvilho sem escaldar. Aí ficou muito duro. Aí ela botou leite. Até que foi para o Chefs da quarentena. Ana, ainda bem que minha mãe não viu esse seu vídeo fazendo pão de queijo. Ela vai ficar muito chateada. Tá, eu acho que dá pra misturar os ovos, aí eu quebro mais algum. Já tá quente? Tá bem fria já a massa. Achei que você fosse quebrar dentro do copo. Isso eu vi de Minas. Isso não estraga, não. Galinha. Aqui em casa. Criadas soltas do pasto. Esses ovos são ovos de galinhas felizes criadas soltas. Veio lá de Minas, da casa do Bruno. A gente tem muita coisa aqui em casa que veio lá de Minas que a gente come. Tem banana, couve, rúcula, cebolinha, queijo. Ó. É um negócio, você fala assim, caramba, isso aqui vai dar muito errado. Mas tá certo, né? Casca não, caramba. Perdão. Sobre o queijo, é o seguinte. Na receita da minha mãe, ela fala para colocar no mínimo 100 gramas de queijo parmesão. Mas a gente lá em casa sempre acha que é muito pouco. Quanto mais queijo, melhor. Tem pessoas que fazem com mais de um tipo de queijo. O padrão que tem que ter é o queijo parmesão. Ele que é um pouquinho mais salgado, vai ficar com um gosto bem gostoso. Ou então aquele meia cura, né? Isso, parmesão meia cura. Mas tem que ser um queijo duro, né? Porque a gente fez com queijo mole e não ficou bom. Sim. Tipo, mussarela, ele fica meio pegajoso demais. A gente não gostou. Tem pessoas que fazem uma mescla de queijo. Então colocam um pouco de mussarela, bem pouco de mussarela, mas predominantemente parmesão. Tem gente que coloca um parmesão mais outro tipo de queijo. E eu já vi receitas que vai até 3 tipos de queijo. Mas o tradicional mesmo é o parmesão e no mínimo 200 gramas. Essa massa antes do queijo, tá vendo? Tá bem pegajosa, mas tá tudo incorporadinho. Bom, desse ponto aqui é direto pro forno ou guardar na geladeira ou congelar.
Já assamos. Só nesse meio tempo a gente ligou pra mãe do Bruno, porque a gente ficou na dúvida. A hora que a gente tava colocando os ovos aqui, os nossos ovos estavam bem grandes. E aí no segundo ovo eu achei que já tava boa a textura, mas a gente acabou colocando o terceiro e a massa ficou bem molinha. Se isso acontecer, não tem problema, deixa na geladeira que ela vai atingir a textura perfeita, você vai conseguir fazer todas as bolinhas. A gente não conseguiu fazer a bolinha perfeita, na verdade aqui em casa a gente nunca faz a bolinha perfeita, a gente sempre faz uns monstrinhos e aí eles normalmente ficam assim. Porém, uma coisa muito importante de qualidade de pão de queijo é ficar esses pontinhos douradinhos, assim, ó. Que é o queijo que ficou assadinho aqui dentro. E esse aqui é o que eu fiz, que eu mostrei no comecinho do vídeo, com água ao invés de leite. Gente, a textura dele, tipo, olha. Ele nem desce. Ele tá bem esfarelento. Enquanto esse aqui, ó. Olha que belezura. O cheiro dele. Nossa, o cheiro do queijo. Maravilhoso. Tem duas formas de fazer que o pessoal geralmente faz. Tem pessoa que unta a mão com óleo e faz a bolinha. Lá em casa, o que a gente faz? Pega na colher de sopa e empurra com o dedo. Ou então com outra colher, ou então com uma espátula. Então pega e já empurra. Então ele já vai ficar meio que num monstrinho. E aí ele sempre vai ficar com uns pontinhos assim, crocantinhos por cima. Então. E um ponto que a gente... Do porquê também que a gente faz assim, em vez de fazer a bolinha, porque assim, quando você faz assim, ele sempre fica com um puxadinho, um biquinho. Um biquinho. Quando ele tá no forno, esse biquinho, ele vai ficar dourado primeiro. Então quando ele ficar dourado com uma corzinha marrom, já tá na hora de tirar. Ele facilita identificar que o pão de queijo tá assado. Assado. Uma coisa muito importante do forno, ele tem que estar bem quente. Quando o termômetro passa de 200 graus, é que a gente coloca o pão de queijo lá dentro. E a hora que você colocar o pão de queijo lá dentro, você não pode abrir o forno. Porque lembrando que aqui não tem fermento. O pão de queijo vai crescer por causa do vapor da água que vai liberar da massa. E esse vapor é importante para que fique ali dentro também para ajudar a crescer e a ficar douradinho. Se você ficar abrindo o forno para ver se ele tá pronto, ele vai acabar murchando e vai ficar horroroso, borrachudo. E quando você for fazer as bolinhas, deixe sempre um espaço entre elas porque ele vai crescer. O leite, além de acrescentar um pouco mais de gordura, também tem as proteínas dele que vão contribuir para a textura do pão de queijo ficar assim como esse daqui, que é que a gente fez a receita certinha. Quando você faz com água, é como se fosse um biscoito de polvilho com queijo. Tipo, ele não fica bom não. Não recomendo. Uma coisa, o leite que a gente usou é sem lactose, porque sou intolerante à lactose. E os queijos que a gente usa são sempre queijos amarelos, que também tem uma quantidade mínima de lactose. Seguro pra quem é intolerante. E o pão de queijo também não tem glúten, tá? Porque o polvilho azedo... o polvilho não tem glúten. Acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa receita, marca o Nunca Vi um Cientista na sua rede social, que a gente quer saber quantas pessoas conseguiram acertar um pão de queijo agora. Se vocês tiverem doce de leite... Tem geleia. Vamos botar geleia? Manteiguinha também fica bom. Geleia, cream cheese, doce de leite, goiabada, qualquer coisa que você botar no pão de queijo, né? Pão de queijo fica bom com qualquer coisa. Faltou um café. Faltou um café. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu mineiro de companheiro hoje. Foi um prazer, pessoal. Beijo. Bom, como vocês puderam ver aí, né, vai dar quase um empate, mas vai ter um negócio ali que vai desempatar. Pela lista de quesitos, são 5 quesitos que a gente tem que alcançar com esse pão de queijo, e o pão de queijo, ele tem que puxar na hora que você for partir ele. Então, os 2 pães de queijo ganharam 2 pontos nesse quesito. Não pode estar oco por dentro, nenhum tava oco por dentro, então são 4 pontos, 4-4 pra mim e Laura. Mas tem que ter aqueles alvéolozinhos pra indicar que a massa cresceu bem, e os 2 tinham. Então tá 6-6. Tem que estar com os pontinhos dourados, né? E ambos estavam, apesar do meu tá mais bonito, tá? Eu acho que isso daí conta um pontinho a mais pro meu. E tem que estar crocante por fora e macio por dentro. E os 2 também estavam crocantes por fora. Vocês viram aí que as cobaias falaram que tava bem gostosinho. Então, isso dá 10 e 10 pra cada lado. Só que, pra minha surpresa, o queimadinho no fundo, né? Eu achei que tivesse aqui nessa lista, não tá. Mas ambos ficaram com aquele queimadinho no fundo. Então, eu acho que, assim, estamos empatadas. Mas a Laura teve ajuda de um mineiro profissional pra ajudar ela. Eu não tive
ajuda de ninguém. E ela também não fez o ritual da cerveja. Eu fiz tudo sozinha, fiz o ritual da cerveja e ainda usei 3 queijos em vez de um só. E também não tive ajuda do seu Cássio, que enviou queijo diretamente de Minas para eles fazer. Então, eu acho, meus amigos, que eu ganho uns pontos com isso e a Laura perde uns pontos porque ela teve ajuda lá. Eu não sei, eu acho que eu tirei 11 e ela tirou 10. E sem contar que o meu ficou mais bonito. Os dela ficou uns monstros mais tortos. Deixa aí nos comentários se você acha que eu ganhei da Laura. Deixa aí nos comentários se você acha que a Laura ganhou de mim. E deixa aí nos comentários também se você acha que a gente empatou nessa disputa aí. Eu acho que eu mandei muito bem pra segunda vez que eu faço. E na primeira vez eu fui parar no Chefes da Quarentena. Então isso foi um salto de técnica, de tudo. Foi um salto muito grande. Eu acho que eu mereço esse troféu. E agora eu vou saber se o Brasil tá comigo. Hashtag Team Ana ou Team Laura? E aí, quem vocês acham que ganhou? É isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. E eu vou terminar o vídeo porque o meu cônjuge tá me olhando querendo fazer barulho. Mentira. É mentira não, é verdade. É isso, pessoal. Beijo. Tchau. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo desse YouTube cheio de ciência do pão de queijo. Espero que vocês façam esse clássico brasileiro exclusivo, que não tem como não gostar de pão de queijo. Não se esqueça de seguir o Nunca Vi Cientista nas redes sociais. Se você fez essa receita, marca a gente lá pra gente ver como é que saiu. E se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar o nosso trabalho, você pode clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro para se tornar um membro do nosso canal e receber conteúdos exclusivos, ter acesso a chats exclusivos com a gente e receber os vídeos antes de todo mundo. É isso por hoje, um beijo, tchau! Ah, palminha. É que você é lindo. Olha o meu cílio descolando. Tá maravilhoso isso daqui.